Oi, pessoal, eu sou a professora Deise e vou falar um pouquinho sobre multiplicação de monômio. Bom, o que é a multiplicação de monômio? Multiplicação de monômio é bem simples. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, na multiplicação, nós vamos separar o que é a parte literal do que é a parte numérica. Então, vamos lá, ó. Eu tenho o 6, e quando eu não tenho nada, eu tenho 1. Então, eu tenho 1 aqui, ó. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou separar a parte numérica da parte literal. Então, vamos lá. 6 vezes 1, número com número e letra com letra. Portanto, o que a gente precisa saber? Que as letras não precisam ser iguais para uma multiplicação de monômio, né? Mas se elas forem iguais, vai ter um segredo. E esse é o segredo que nós vamos descobrir agora. Então, nós vamos fazer o seguinte: 6 vezes 1 vezes x ao quadrado vezes x ao cubo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar 6 vezes 1, 6. Quando eu tenho letras e essas letras são iguais, as bases são iguais, então eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Ó, na multiplicação eu multiplico os números e quando eu tenho letras iguais eu vou somar os expoentes. 2 mais 3, portanto eu tenho 6x elevado à quinta potência, porque 2 mais 3, 5. Agora nós vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, eu tenho letras diferentes, ó, eu tenho essa letra, tenho essa, tenho essa e tenho essa. E eu tenho 3 termos, então eu vou multiplicar os números. Então eu vou multiplicar 2 vezes o 3 vezes o 5. Pronto, já separei a parte numérica. Agora eu vou pegar as letras. Eu tenho m elevado ao quadrado. Vou procurar se tem mais outro m. Então, tenho esse m aqui, vezes m. Vou aproximar, né? Vou deixar ele pertinho. Agora, p elevado ao cubo. E esse p sozinho. Então, vamos lá. Quando eles estão sozinhos, é porque eu tenho 1 aqui, ó. Então, nós vamos multiplicar isso aqui primeiro, ó. 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. E vamos somar agora os expoentes iguais. Ó, esses dois são iguais. Então, 2 mais 1. Esses dois também são iguais, mas são diferentes desse, então não posso juntar. Eu vou fazer a operação, né? Vou aplicar a propriedade da potência nessa situação aqui, ó. Então, vezes, né? É tudo uma multiplicação. P, 3 mais 1. Conservo a base e somo os expoentes. Então, eu tenho 30, m elevado ao cubo, p elevado à quarta potência, porque 3 mais 1, 4. E resolvemos a nossa multiplicação de monômio. Agora, nesse caso aqui que eu tenho sinais diferentes. Eu estou usando o sinal de negativo. Não muda nada. A multiplicação é a mesma. Vamos lá, então. Menos 4, só vou usar o parênteses, né? Vezes menos 2. E vamos colocar as letras. A elevado à sétima potência vezes A elevado ao cubo. Multiplicando esses dois, menos com menos, mais 8. Agora, esses dois aqui eu vou somar. 7 mais 3. Então, eu tenho 8 positivo, A elevado à décima potência. 7 mais 3, 10. Encerrou o nosso terceiro exemplo. Então, vamos para o quarto exemplo agora. O quarto exemplo diz o seguinte: que eu tenho 3a ao quadrado de b, tudo multiplicado, vezes o outro termo, que é menos 5a vezes b ao cubo. Então, eu vou multiplicar 3 vezes menos 5 vezes, ó, a ao quadrado
Vou juntar com esse A aqui também, ó. Vezes A elevado a 1, quando não tem nada é 1. Vezes B elevado a 1, vezes B elevado ao cubo. Então, eu juntei esse com esse A, esse B com esse B. E agora, vamos multiplicar. 3 vezes 5, 15. Mais com menos, menos 15. A, 2 mais 1, eu vou somar esses dois aqui. 2 mais 1, vezes o B, eu vou somar esses dois aqui, ó. 1 mais 3. Então, eu tenho menos 15, A elevado ao cubo, e B elevado à quarta potência. Se eu quiser botar as multiplicações, posso botar. E se eu não quiser colocar, a gente já sabe que é uma multiplicação, não precisa aparecer. Encerrou o nosso quarto exemplo. E o último, eu tenho 3 termos, eu tenho a letra M e a letra P. Posso ter várias letras, posso ter a M, a P, a C, a D, elas vão estar aparecendo sempre em ordem alfabética, certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos multiplicar menos 2 vezes menos 7 vezes 2, vezes M ao quadrado. Eu vou procurar se tem mais algum M. Tem esse aqui. Vamos botar eles próximos. Aqui. Eu tenho esse P elevado ao cubo e eu tenho esse P elevado na quinta potência. Então, nós vamos calcular esses 3 termos aqui. Menos com menos, mais com mais. 2 vezes 7, 14, vezes 2, 28. Eu poderia fazer 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28 também. E esses dois termos eu vou somar os expoentes. Então, eu tenho M, 2 mais 3. E o P, eu tenho 3 mais 5. Então, eu tenho mais 28, M elevado à quinta potência, de P elevado à oitava potência. Mas se eu quisesse fazer direto aqui, ó. Pronto, encerrou. Mas se eu quisesse fazer essa conta direta aqui, eu poderia. Poderia fazer menos 2 vezes menos 7 vezes 2, 28. Se eu quisesse só olhar os M's, M ao quadrado, 2 mais 3, M na quinta potência. E eu tenho P elevado à terceira potência, e eu tenho P elevado à quinta, eu já posso fazer direto. 3 mais 5, P elevado à oitava potência. E a resposta seria a mesma. Se eu quisesse botar o mais ou sem o mais, as respostas são iguais, porque são tudo positivo. E era isso, pessoal. Multiplicação, número com número e letra com letra. As letras a gente soma os expoentes e os números a gente multiplica.